Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso ano letivo de 2021 fazendo uma sondagem para ver como é que está a aprendizagem de vocês em que foi de 2020. Vamos iniciar com o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos diferentes para representar todos os números, formando pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos hindus e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico. Dentro do sistema de numeração, nós vamos ver algumas características. Então, a primeira característica é que ele possui símbolos diferentes para representar a quantidade de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência da quantidade 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações: 10 unidades, que é igual a uma dezena; 10 dezenas, que é igual a uma centena; 10 centenas, que é igual a uma unidade de milhar, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos aqui no quadro valor lugar. Então, nós temos aqui 567. Então, nós vamos distribuir esses números, iniciando da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui o 7, é 7 unidades, o 6, 60 unidades, que equivale a 6 dezenas, e o 5, 500 unidades, que é igual a 5 centenas. Temos outro exemplo aqui embaixo, que é 2043. Nós pegamos o 3, que é 3 unidades, o 4, 40 unidades, que equivale a 4 dezenas, o 0, 0 unidades, que é igual à ausência de centenas, e 2, que é 2.000 unidades, que é igual a 2 unidades de milhar. Dentro do sistema de numeração decimal, nós vamos encontrar as ordens e classes. O sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem. Então, começando da direita, sempre da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens nós temos uma classe. Então, nós vamos ver o exemplo aqui no quadro valor lugar. Nós temos aqui, classe das unidades simples, temos classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões. Na classe de unidades simples, nós temos a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Na classe dos milhares, nós temos quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Classe dos milhões, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Classe dos bilhões, 10ª ordem, 11ª ordem e 12ª ordem. Então, centenas, dezenas unidades, centenas, dezenas unidades, centenas, dezenas e unidades. Então, nós vimos aqui que nós temos bilhão, milhão, milhar e centenas de unidades. A classe de um número é determinada separando-o de 3 em 3 algarismos. Classe das unidades simples, da primeira ordem até a terceira ordem, como nós vimos lá no quadro. Classe dos milhares, da quarta ordem até a sexta ordem. Classe do milhão,
da 7ª ordem até a 9ª ordem, e a classe da centena de milhar da 10ª ordem até a 11ª ordem. Para fazer a leitura de números muito grande, dividimos os algarismos dos números em classe, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Então vamos ver alguns exemplos aqui. No primeiro exemplo eu tenho 57.283. Primeiro, separamos os 3 blocos de algarismo da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Então nós vimos aqui, ó, 1, 2, 3. Então conta os 3 números, separa o bloco com ponto. Então aqui já tem uma classe. No quarto, acima, vemos que 57 pertence à classe dos milhares e 283 à classe das unidades simples. Assim o número será lido como 57.283. Nós temos aqui 12.839.696. Separando os blocos de 3 algarismos, nós temos aí, ó, você vai separando de 3 em 3, que formam uma classe. Então 1, 2, 3, primeira classe, 1, 2, 3 aqui, ó, e mais 2. Então nós temos a primeira classe, que é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na segunda classe nós temos a quarta, a quinta e a sexta ordem. Então o número então será lido como 12.839.696. Um dos principais aspectos desse sistema é que de cada 10 unidades formamos uma dezena, que uma dezena equivale a 10. De cada 10 dezenas formamos uma centena, e de cada 10 centenas formamos uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. Tenho 10 unidades, que é uma dezena, 10 dezenas, que equivale a uma centena, 10 centenas, que equivale a uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar a uma centena de milhar. Determine, vamos ver agora o exemplo. Determine a quantidade de unidades, dezena, centena e assim por diante, dos números seguintes. Na letra A eu tenho 873. Fazendo a decomposição do número, temos 873, nós temos o 8, equivale 800, mais o 7, que é 7 dezenas, equivale a 70, mais 3 unidades. Então aqui eu tenho 8 centenas, que vai ficar 8 vezes 100, que é igual a 800 unidades. 7 dezenas, 7 vezes 10, que é igual a 70 unidades, e 3 unidades. Na letra B, nós temos 1.327. 1.327 equivale a, o 1 equivale a 1.000, o 3 equivale a 300, o 2 equivale a 20 e o 7 é 7 unidades. Então nós temos aí uma unidade de milhar, que é igual a 100 unidades. 3 centenas, 3 vezes 100, que é igual a 300 unidades. 2 dezenas, 2 vezes 10, que é igual a 20 unidades. E 7 unidades.